Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês. Eu vou ler para vocês o versículo 17 do capítulo 4 de Daniel, que diz o seguinte: A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Eu quero fazer essa reflexão falando sobre governo e política, devido ao fato de estarmos em meio a dois turnos. Já tivemos o primeiro turno, estamos no ano de 2022, em meio às eleições presidenciais. Nós já tivemos o primeiro turno, vamos ter o segundo turno, e temos dois lados polarizados, dois lados opostos, a esquerda e a direita. Essa reflexão que eu quero fazer nesse vídeo é voltada para o público cristão, o público religioso cristão. Por que eu trago essa reflexão para nós? Porque nós sabemos que muitos cristãos eles têm temido a volta da esquerda ao poder. Eles têm medo. E por que eles têm medo? Porque nós sabemos de uma forma clara, ainda que muitos neguem essa verdade, ou alguns possam não conhecer verdadeiramente do que se trata, nós sabemos muito bem que a esquerda, não apenas brasileira, mas em qualquer lugar do mundo, é um lado da política que vai contra tudo aquilo que se diz ser de Deus. Nós sabemos que a esquerda na política ela é contra a fé cristã. Esse é um dos motivos que nos leva a ficarmos preocupados, pois nós sabemos muito bem que aqui no Brasil nós já tivemos várias investidas dos políticos da esquerda brasileira, investidas essas contra a Igreja do Senhor. Eles implantam leis, eles têm atitudes e ações, eles implantam ensinos e culturas, ideologias dentro da sociedade, tentando desconstruir os princípios, as bases cristãs da sociedade. Por esses e outros motivos, os cristãos têm temido o governo desse tipo de gente, desse tipo de pessoas que pensam dessa forma. Mas eu quero falar sobre alguns tópicos aqui para a nossa reflexão. Primeiramente, nós não podemos ficar desesperados, porque nós temos um Deus que está no controle. Assim como nós acabamos de ler aqui no início do vídeo, no versículo 17 do capítulo 4 de Daniel. Eu li na versão NVI, Nova Versão Internacional. A segunda parte do versículo diz o seguinte: para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo, ou seja, Deus, domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Vejam que Deus ele quer que eu e você saibamos disso. Ele quer que todas as pessoas saibam disso, que Ele, o Senhor Deus, o Altíssimo, está no poder. Ele tem o domínio sobre todos os reinos, não apenas os reinos celestiais, mas também os reinos dos homens, conforme está aqui no próprio versículo. E ele dá esses reinos a quem ele quer. E ele coloca no poder o homem mais simples, ou seja, quem ele quer. E isso não está acontecendo apenas nos dias de hoje. Nós podemos ver em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, que todo o governo do homem está debaixo da autorização da autoridade de Deus. Nós podemos ver lá no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Lá ele vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Então ele diz toda. Ele não diz apenas a autoridade que crê em Deus. Ele não diz apenas a autoridade que crê em Jesus Cristo. Não. Ele diz toda. Toda a autoridade. Nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, o povo de Israel sujeito a governos ímpios, homens
maus, nações que odiavam o povo de Deus. E Deus permitiu isso não foi uma e nem duas vezes. Isso aconteceu por várias vezes. Então nós precisamos refletir primeiramente sobre isso. Independente do que está acontecendo, independente do que aconteceu e independente do que vai acontecer, nós precisamos entender primeiramente que Deus está no controle. Não importa qual governo que vai assumir, que vai vencer o segundo turno. Se é um governo que crê em Deus ou se é um governo que não crê em Deus, ou que, ainda que venha a crer, seja um governo rebelde, que não quer obedecer ou se submeter ao Senhor. E pior ainda, luta contra os filhos de Deus, contra aqueles que creem no Senhor. Nós precisamos entender isso e não nos esquecer disso. Conforme diz lá no livro de Eclesiastes, não existe nada novo debaixo do sol. Tudo o que existe já aconteceu, tudo o que acontece já aconteceu. Portanto, se existem perseguições ao redor do mundo contra o povo de Deus, não é algo novo. Se o Brasil está correndo esse risco de estar debaixo de um governo que vai perseguir a igreja brasileira de uma forma mais intensa, isso não é novidade. Isso acontece desde o início da humanidade. Então a primeira parte que eu quero deixar para você como reflexão é isto. Deus está no domínio. Ele está no poder. Antes de avançar na reflexão, eu quero te deixar uma observação. Esse primeiro versículo eu li na versão NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte. No finalzinho do versículo diz, e põe no poder o homem mais simples. Eu tenho uma outra versão aqui, versão católica. Nessa versão está escrito o seguinte. O Altíssimo domina sobre a realeza humana e a confere a quem lhe apraz, e pode a ela elevar o mais abjeto dos mortais. O que me chamou a atenção aqui nessa versão católica, diferentemente das versões bíblicas que os protestantes usam, como por exemplo a NVI, a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, a CF, que é a Almeida Corrigida Fiel, entre outras versões, que vão utilizar a palavra simples, que Deus põe no poder o homem mais simples. Algumas vão dizer que Deus põe no poder o homem mais humilde, né? Não importa, se Deus quiser, ele coloca qualquer pessoa no poder. De forma diferente, a versão católica usou a palavra abjeto. E se você fizer uma pesquisa nos dicionários, você vai ver que uma pessoa abjeta é uma pessoa que tem excesso de baixeza moral. E veja, é exatamente isso que temos aqui na política brasileira. Os partidos, os adeptos, as pessoas que defendem a ideologia, as ideologias da esquerda na política, eles têm pensamentos, eles têm ensinos, doutrinas, forma de viver, uma cultura que vai diretamente contra aquilo que nós cristãos cremos, defendemos e valorizamos. Eles vão diretamente contra aquilo o que Deus nos ensina. Quase tudo aquilo que Deus proíbe ou que Deus diz que não devemos fazer, aquilo que provoca a ira dele, que abomina, que é abominação para ele, eles gostam de fazer. E as coisas que ele nos diz para fazer, que ele diz que é correto, que é bom e que agrada a ele, essas pessoas, elas não fazem. Elas se rebelam contra o Senhor. E o motivo maior que existe de tensão quando o assunto é política no meio religioso é por causa disso, porque a maioria dos ensinos, das ideologias, das doutrinas, quando o assunto é cultural, é ensino, é educação, é família, por exemplo, eles vão ferir aquilo que nós cremos, eles vão de forma contrária, eles vão bater de frente, contrariando, contradizendo aquilo que nós cremos e aquilo que nós defendemos. Isso é que gera maior tensão quando nós pensamos na política no meio cristão. E eu creio que esse seja um dos principais motivos que levam os cristãos a ficar preocupados. Eu creio que a maioria dos cristãos não quer a esquerda no poder
no governo brasileiro por causa disso, porque eles vão lutar, eles não estando no poder, eles já lutam. Quanto mais se eles estiverem no poder, mais força eles terão. Então, eu creio que os cristãos, eles não querem, eles têm medo por causa disso, com medo da opressão, com medo da perseguição, conforme nós já podemos ver em outros países. Você faz uma pesquisa no Google, faça uma pesquisa no YouTube e você vai ver nos outros países como são os cristãos, como é a liberdade cristã nos países aonde a esquerda domina o povo. Não preciso entrar em detalhes, até mesmo para o YouTube não vir censurar o meu vídeo. Para você ver como já são as coisas que nós não temos nem liberdade de falar aquilo que nós queremos nas redes sociais, porque eles vêm e censuram nossos vídeos. Eles cortam vídeo, eles notificam e até mesmo excluem alguns canais. Então, primeiramente é isso. Nós precisamos entender que independente de quem esteja no poder, é Deus que está no controle. E eu coloquei essa observação aqui antes de avançar. Que não importa quem está no poder, não importa quem Deus vai colocar no poder. Se entrar no poder, é Ele quem permite. Até mesmo o mais abjeto dos mortais. Até mesmo aqueles que têm excesso de imoralidade. Conforme nós podemos ver que a esquerda brasileira defende. Então não se espante. O problema, eu acredito, é que nós não estamos preparados o suficiente para estar debaixo de um governo que nos persegue, que pode nos perseguir, que pode nos maltratar, que pode nos impedir de sermos livres para expressar a nossa fé e os nossos pensamentos. Nós precisamos buscar preparo. Esse é o segundo tópico dessa reflexão. Na minha opinião, nós estamos despreparados. A igreja brasileira ela tem vivido um período de folga, assim como o povo de Israel na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro dos Juízes. Ali nós vemos que eles não tinham um governo, eles bem faziam o que bem queriam, se esqueciam do Senhor e da lei do Senhor, se pervertiam nos seus pecados, em suas imoralidades, adorando os seus deuses, imitando as práticas das nações pagãs, práticas essas que Deus lhes havia proibido de praticar. E como a palavra de Deus é fiel e ele tem zelo pela sua palavra, a consequência da desobediência, ela veio sobre aquele povo. Portanto, vieram as maldições, as nações vizinhas, os governos ímpios, os governos abjetos, eles vieram dominar sobre o povo de Israel. Isso como uma forma de castigo, de juízo da parte de Deus sobre aquele povo, que não vigiou, que não permaneceu em santidade, em temor no Senhor, e se entregou para o pecado. Então Deus permitiu, enviou seus inimigos para governar sobre eles, para que a opressão viesse sobre eles. E esse povo ali no livro de Juízes, o povo de Israel, eles viviam por anos e anos e anos debaixo daquela opressão, debaixo daquele sofrimento. E chegava uma hora na fase da história deles que eles caíam em si. E eles se lembravam, nós esquecemos do Senhor, vamos buscar a Ele. Então eles se confessavam a Deus, voltavam a Deus em oração, se humilhavam, pediam perdão. E Deus levantava um juiz para libertar aquele povo e liderar sobre aquele povo. Deus ouvia aquele povo, enviava o juiz, esse juiz lutava a favor do povo de Israel, eles eram libertos e viviam novamente uma fase de bonança. E tudo aquilo se repetia. Depois que aquele juiz morria, eles se esqueciam de Deus novamente e virava um círculo vicioso. E isso ficava se repetindo. E eu creio que a nação brasileira pode estar vivendo uma fase, um trecho desse círculo vicioso. A igreja brasileira ela se esqueceu do seu Deus. A igreja brasileira ela não tem vigiado. Ela tem trazido um mundo para dentro de si. A igreja brasileira de hoje, do século XXI, é uma igreja totalmente diferente da igreja do século XX. A cada dia que se passa, cada mês, cada ano, cada década que se passa, a igreja é mais mundana, é mais fria, mais carnal, menos espiritual, menos temente a Deus.
Hoje em dia é difícil fazer distinção entre quem é de Deus e quem não é de Deus, porque a igreja perdeu o temor do Senhor. Ela se misturou com o mundo e ela está compactuando, ela está se deleitando, ela está se alimentando, vivendo as coisas do mundo, vivendo como se fosse do mundo. Esse é o problema. Esse é o problema. E a responsabilidade maior, para não dizer a culpa, a responsabilidade maior, e Deus vai cobrar, se é que ele já não começou a cobrar, a responsabilidade é dos líderes, é dos pastores. Os pastores, os líderes, os pregadores e aqueles que tiveram os seus nomes elevados dentre as multidões, aqueles que estão famosos, aqueles que têm grande poder de influência, que estão ali com a oportunidade de, através de uma única palavra, alcançar de uma só vez milhões de pessoas, multidões de pessoas. E eles desperdiçam a oportunidade de preparar o povo, de ensinar a palavra, o evangelho simples, puro, genuíno. Eles perdem essa oportunidade de clamar as pessoas ao arrependimento, de apresentar às pessoas o verdadeiro evangelho, apresentar às pessoas o perdão de Deus, falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, falar do pecado, falar do arrependimento, falar do perdão de Deus, falar da salvação, falar da santidade, falar de vida eterna, falar do inferno, falar do céu, falar dessas coisas, as doutrinas santas, puras e simples que temos na Bíblia Sagrada. Muitos deles, não todos, muitos desperdiçaram essas oportunidades. E os anos foram se passando, E as pessoas têm se iludido, buscando fama, buscando sucesso, buscando riquezas, buscando reconhecimento, buscando os seus próprios prazeres, mas não estão buscando ao Senhor. E infelizmente muitos deles, a maioria deles é porque os próprios líderes, pastores, pregadores, não instruíram esse povo da maneira correta. Este é o problema. É por isso que a igreja está despreparada. Vivemos uma falta de preparo para uma perseguição, para viver debaixo de um governo ímpio. É claro que não são todos. Deus sempre tem o seu remanescente, aquela minoria que está ali guardada, reservada em santidade, em verdadeiro temor. Em verdadeiro temor. Conforme diz no Antigo Testamento uma expressão para que não se apague a lâmpada em Israel. Deus sempre tem aquele grupo que vai glorificar o nome dele. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção aqui nessa reflexão é que nós cristãos gostamos muito de criticar e falar mal dos ímpios, dos não religiosos e principalmente dos militantes da esquerda, por causa do que eles acreditam, do que eles creem. É claro que nós não concordamos com as práticas deles, com o que eles acreditam, nem com o que eles ensinam. Até mesmo nós entendemos que a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento deles, para que eles não creiam na verdade do Evangelho, para que eles não recebam a luz do Evangelho. E nós amamos essas pessoas. Nós conhecemos, temos parentes, temos amigos, até mesmo dentro das igrejas nós temos pessoas que defendem a ideologia da esquerda, apesar de que é algo contraditório. E nós amamos essas pessoas como seres humanos, mas nós não podemos, não tem como nós concordarmos com o que eles pregam, com o que eles ensinam, com o que eles praticam. Essa é a diferença. E conforme eu estava falando, nós temos uma grande facilidade, um defeito de criticar as práticas dessas pessoas, criticar essas pessoas. Mas vocês já pararam para observar que nós, como Igreja do Senhor, não temos dado o exemplo? Conforme eu falei no início da reflexão, nós temos medo de que a esquerda volte para o poder, porque eles podem, por exemplo, implantar ideologia de gênero nas escolas.
eles podem aprovar leis que contradizem os nossos princípios e a nossa fé bíblica e cristã. Como, por exemplo, aprovar a união homossexual. Essas ideologias, essas leis, eu não sei especificamente o nome, mas que afetam as crianças na área da imoralidade sexual. Leis, por exemplo, que podem prender os ministros da palavra e os pastores, caso eles não queiram fazer aquilo que eles, da esquerda, com suas ideologias antibíblicas, querem que nós façamos. Coisas desse tipo. Nós criticamos eles por causa disso. Nós temos medo de que eles assumam o poder para que eles não nos obriguem a praticar essas coisas e criticamos eles porque eles praticam essas coisas. Mas nós não damos o bom exemplo. Existe a falta de exemplo da nossa parte. Por quê? Veja bem, eles apoiam o casamento homoafetivo. Nós criticamos aqueles que vivem nas orgias, na balada, no adultério, que tem vários parceiros, tem intimidade com vários parceiros nas noites. Mas veja a igreja do Senhor como está. Os pastores de hoje, porventura, têm autoridade para falar dessas coisas, sendo que eles estão no seu segundo, terceiro casamento? Nós falamos da união homoafetiva. É claro, eu não estou defendendo, porque Deus não aprova isso, a Bíblia condena, nós não concordamos com isso. Mas nós sabemos que dentro das igrejas tem muita prática do homossexualismo, da homossexualidade. Tem muito. Então nós temos falado mal de uma coisa que existe dentro da própria igreja. É o que eu falei anteriormente, a falta de exemplo. Nós temos medo de que eles assumam o poder para que eles não aprovem a pedofilia, para que eles não aprovem também o aborto que eu havia me esquecido de falar anteriormente. Vejam como estão cheias de pedófilos as igrejas evangélicas, as igrejas católicas. Isso aí tem toda a área da sociedade, não é só a igreja. Todo setor tem isso. Isso aí sempre teve na história toda. Se você estudar a história, você vai ver que no Império Romano, na Grécia, isso aí, em uma certa fase, isso aí era até algo normal. Mas eu não estou defendendo, eu estou falando isso para vocês entenderem que isso sempre existiu. Mas Deus não aprova isso. É aí que está o problema. Então é isso que eu quero trazer como reflexão para nós. Nós temos falado mal de coisas que eles praticam, mas que tem no nosso meio. É claro que essa palavra não vale para aqueles que não aprovam essas práticas e não vivem essas práticas e corrigem e não aceitam essas práticas dentro das suas igrejas, dentro das suas denominações. Mas e quanto àqueles que estão escondidos, estão dentro do armário, aqueles que são omissos, que veem as pessoas, os seus liderados, a sua igreja no erro e não chama para uma conversa, não chama para um aconselhamento, não pregam nos seus púlpitos contra esses pecados. É aí que está o problema. Então Deus ele vai cobrar desses líderes, ele vai cobrar. Na palavra de Deus existem textos. Ai de vós, pastores, líderes do Senhor, estão preocupados com a fama, com o sucesso, com o status, com o domínio, com o monopólio, com o dinheiro, mas não preocupam com a alma das pessoas. Não preocupam com o sofrimento, com a agonia que as almas estão vivendo. As pessoas estão sedentas por Deus, estão desesperadas por Deus, por um alívio, elas estão oprimidas na mente e na alma. E os líderes, os pastores e pregadores não estão preocupados com isso. Isso aí você não precisa viver com eles no dia a dia para você entender e discernir isso. Basta você ouvir uma pregação deles, que você vai ver que eles não têm interesse na salvação das pessoas. Não tem. Eles querem alegrar o coração das pessoas,
pregando bênção, prosperidade, você vai conseguir, você vai alcançar, Deus te colocou como cabeça e não por cauda, e coisas do tipo. É claro, essas coisas são verdadeiras, elas existem. Mas pense numa moeda. Uma moeda tem dois lados, cara e coroa. Deus também ele tem dois lados. Ele tem o amor e ele tem a ira. As pessoas querem pregar apenas o amor de Deus, não querem pregar a ira de Deus. Nós devemos sim nos atentar para as promessas de Deus. Prosperidade e bênção Deus tem. Mas nós devemos buscar o Senhor. E consequentemente essas coisas vêm sobre nós. Essas bênçãos nos acompanham, elas nos seguem. E nós devemos nos atentar para isso. Tomar cuidado, ficar alertas, nos voltar para o Senhor. E eu já vou partir para o final para não render muito. O que eu queria falar basicamente é isso. O governo está nas mãos de Deus, não importa quem entre no governo. A nossa igreja, a igreja brasileira, está despreparada. E também a igreja brasileira não tem dado o exemplo. Conforme Jesus falou, como pode um cego querer guiar um cego? Vão cair os dois no buraco. Tem uma fala dele que vai se enquadrar, vai se encaixar melhor nisso que eu estou falando. Ele diz assim, como pode você querer tirar um cisco no olho do seu próximo, do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu? Ou seja, nós podemos estar acusando o erro dos ímpios, mas nosso erro pode ser maior, inclusive mais grave, porque nós conhecemos a verdade. Então a cobrança da parte de Deus sobre nós será muito mais intensa e muito maior. O juízo vai ser mais pesado, porque os ímpios, muitos deles não conhecem o Senhor. Estão praticando o mal, vão ter a cobrança de Deus sobre eles sim. Mas nós, sendo cristãos conhecedores da palavra, teremos um juízo mais intenso e uma cobrança maior da parte de Deus. Porque nós conhecemos a palavra de Deus e estamos no erro. Esse é o ponto mais grave dessa situação. Então eu te peço, não fique desesperado, não fique preocupado, busque preparo no Senhor, esteja em oração, esteja em jejum, esteja na meditação da palavra todos os dias, todos os dias. Busque fortalecimento no Senhor, ajude as pessoas que você tem condições de ajudar, orando por elas, pregando a palavra, dando conselhos, confortando o coração dessas pessoas, fortalecendo elas na palavra, dentro da Bíblia. Faça a sua parte. E eu te peço que você compartilhe esse vídeo para que essa palavra alcance mais pessoas, porque é o nosso papel divulgar o Evangelho do Senhor, semear a palavra de Deus. E nós não sabemos o alcance que essa palavra vai ter. Nem essa, nem os outros vídeos que eu já gravei, nem os outros que eu vou gravar. O nosso papel é divulgar a palavra. Portanto, eu fico aqui com mais um vídeo no canal A Porta Estreita. Se você não é inscrito no canal, eu te peço que você inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários, fique à vontade para fazer os seus comentários e compartilhe também, para que outras pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus. Eu te peço também que você se lembre de mim nas suas orações. Eu preciso muito das suas orações. Porque o inimigo ele é furioso contra a vida daquele que prega a palavra do Senhor e deseja ver almas libertas do pecado, almas convertidas ao Senhor Jesus. Então eu careço da sua intercessão. Lembre-se de mim, coloque o meu nome em suas orações. Meu nome é Anderson. Então muito obrigado por mais um vídeo. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.